Vamos falar dessa questão do inquilino. Muitas vezes você precisa se incomodar com o inquilino. Vamos lá. Tem coisas importantes a dizer a respeito desse ponto, tá? Os grandes investidores procuram investir em imóveis que têm públicos de locação que são melhores de gerenciar. Públicos melhores, onde você vai se incomodar menos, vamos por assim dizer, tá? O que eu quero dizer com isso? Ou melhor, vamos para exemplo, vamos para a parte prática. Uma locação comercial, por exemplo, ela tem um modelo de locação mais profissional, mais duradouro. Vou dar um exemplo, tem investidores nossos que alugam prédios para indústrias, que montam sua estrutura ao ponto de que, para compensar, ela precisa ficar 5, 10 anos, pelo investimento que ela fez em estrutura naquele pavilhão. Então você tem um inquilino, você não tem entra e sai de inquilino nesse modelo. Você tem uma locação com constância, com uma indústria, um contrato profissional. Então não é aquele cara que vai estar te enchendo o saco toda semana porque queimou uma lâmpada. Entende? É diferente. Então você tem que buscar modelos melhores, modelos mais lucrativos e que incomodem menos de locação. Eles existem. Não estou falando de você alugar um apartamento numa periferia, eventualmente o cara não vai te pagar o aluguel. Eu não estou dizendo que a periferia não paga aluguel, mas só para dar um exemplo, entende? Não é isso. Você tem que buscar com inteligência, buscar meios que funcionam dentro desse mercado. Outra, tem investidores nossos que alugam prédios para agências bancárias, com contratos de 5, 10 anos. Você alugar para uma agência bancária, uma cooperativa bancária, né? Qual a chance de você não receber o aluguel? Percebe? Percebe a mínima. Né? Outra, para escritórios. Você alugar para escritórios, são inquilinos que normalmente também ficam mais tempo, são inquilinos que não depredam o imóvel. É uma atividade que não gera depredação do imóvel, percebe? Então você tem que buscar imóveis que tenham essas vocações. Farmácia, por exemplo, tem tantos exemplos que poderia dar aqui. Né? Você não precisa alugar para alguém para um perfil de atividade que vá depreciar o seu imóvel. Então, mas o cara destrói o imóvel. Isso não é verdade. Se você souber procurar o investimento de forma correta, isso não vai acontecer com você. Né? Ou a chance de acontecer é mínima nesse sentido. Então, sim, você tem que ter inteligência na hora de buscar o imóvel para promover a locação. Não é o que você faz de qualquer jeito. Percebe? Outra coisa, imóveis comerciais, você tem inquilinos mais estáveis que normalmente ficam por mais tempo, né? Porque construíram o seu negócio, construíram sua marca, às vezes construíram, né, o seu ponto comercial em cima daquele endereço, então ele tende a ficar mais tempo. Tá? Outro ponto muito interessante a respeito de locação de imóveis físicos, locação por temporada, são pessoas que procuram apartamentos, estúdios, cabanas, para lazer, para passar o fim de semana com a família, né? Um casal e tal. Então, é o tipo de público, você cobra uma diária um pouquinho maior nesse sentido, um imóvel bom, né? Então, não é um cara que vai depreciar, vai depredar o teu imóvel. Muito pelo contrário, né? Vai postar foto, vai ajudar a divulgar a sua marca ainda, né? Hoje no Airbnb, por exemplo, é um modelo muito, muito, muito rentável, né? De você construir, inclusive, renda passiva a partir de imóveis físicos. Né? Então, eu não estou falando de alugar, você comprar um apartamento, né? Bem meia boca, e se alugar primeiro que aparecer. Não é assim que se investe no mercado imobiliário. Não é assim. As comparações que você escuta por aí são essas, mas estão erradas. Não é assim que os investidores profissionais do mercado imobiliário fazem. Os amadores ou os não profissionais fazem assim. Ou você quer seguir o exemplo de quem? De quem tem resultado ou de quem está testando o mercado? Não, segue de quem tem resultado. Quem tem resultado não compra qualquer imóvel, compra um imóvel que tem vocação. Compra um terreno que tem vocação para você construir um bom imóvel em cima que vai servir de locação para, por exemplo, uma locação por temporada, para uma agência bancária, para um escritório, para uma farmácia, etc, 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 etc. Tantas e tantas atividades que vão se encaixar dentro desse parâmetro. Né? Uma região que tem uma boa localização para uma indústria ocupar, né? Uma localização que favoreça, né? A situação logística, por exemplo, daquele negócio, tem tantas oportunidades que passaria aí 2 horas só citando exemplos, tá? Então, claro, você na hora que vai investir no mercado imobiliário, você tem que olhar para as oportunidades.
que são altamente lucrativas. Você alugar por temporada, você alugar por diárias de 300, 400, 500 reais, né? Mesmo que você não tenha 100% da alocação, que é muito difícil você alugar por 100% do mês, né? Mas você tendo metade da alocação, você já tem diárias aí de valores recebidos acima de 10 mil reais, muitas vezes. Depende do perfil de imóvel que você tem, né? Então, né, você tem que estar atento a isso, estar esperto a isso, né? Outra coisa, né? Mas achar um bom imóvel, meio de errar na compra, não é difícil você achar. Você só tem que ter paciência, né? Você sair com aquela ansiedade, sair comprando o primeiro imóvel que aparece, não é assim que é feito, né? Em todas as cidades terá um terreno, terá um apartamento, terá um estúdio com bom potencial de investimento. Seja um terreno, por exemplo, uma construção futura, seja um imóvel pronto no estúdio, para você alugar por temporada, né? Você precisa só se informar minimamente sobre o mercado. E nessa forma vai ser muito difícil você errar, né? Outra coisa, aquela dúvida que fica na cabeça, se eu tivesse dinheiro investido em renda fixa, teria sido mais vantajoso. Olha, não teria. Esquece isso. Não cai na conversa de que você enriquece investir na renda fixa. Porque você recebe 1% ao mês. Isso é agora, com a Selic de agora. A Selic sobe e baixa. Você tem que olhar para a Selic média. Na média, a Selic vai estar 6% ao ano, mais ou menos. Inclusive, se você tem dúvidas sobre esse tema, assiste a minha live da semana passada, onde eu entro no detalhe explicando essa oscilação da Selic e como o fato de você pensar que investimento em renda fixa vai te deixar rico vai fazer você errar no longo prazo. Mas vamos lá, seguindo aqui, na média, o investimento de renda fixa que paga 100% de CDI, ou 100% da Selic, que seja, ele mal e mal cobre a inflação. Eu expliquei no episódio 2 dessa série essas armadilhas, tá? Então, se você olhar no cenário de 5, 6 anos, só a valorização média de um imóvel já é de 5, 6% ao ano. Isso já equivale à inflação, já equivale aproximadamente ao rendimento de uma renda fixa. Se você tem esse imóvel alugado, esse aluguel já entra como um up, como um a mais, como um rendimento real, além da inflação. Certo? Tá? Isso é matemático, não tem, né? E se você buscar um bom imóvel, então que você tem um valor de locação acima da média, locação comercial, um imóvel que você eventualmente construiu, locação por temporada, então você consegue atingir patamar de 2, 3% ao ano, fora a valorização do imóvel. A gente tem vários casos assim, né? Outra coisa, então, quer dizer, seguindo dentro desse mesmo parâmetro, investimento em imóvel físico rende menos do que outros investimentos. Uma meia verdade. Muitos desses cálculos que você vê na internet, né, levam em consideração esse tipo de comparação, vai? O imóvel de 300 mil recebe 1.500 de aluguel, ou seja, 0,5% ao mês. Já no fundo imobiliário, eu recebo um rendimento de 0,8% ao mês. Peguei uma média. Peguei uma comparação que eu vi esses dias na internet, para falar bem a verdade. Nem me lembro agora quem colocou isso, mas não é o caso. Muda um valor aqui, um valor ali, mas esse tipo de comparação tem aos montes aí, né? O problema é que esse é um cálculo que eu costumo dizer assim, é errado? Não necessariamente. Vai ter modelos em que vai acontecer, mas ele é um cálculo míope. Míope. Ele enxerga só uma parte da questão. 3 motivos. Você precisa considerar a valorização do ativo junto com o dividendo recebido. O imóvel físico, porque você considera o seu patrimônio global, certo? Então, o imóvel físico tem uma valorização natural maior do que a média de fundos imobiliários. Então, se você somar a média de valorização de um imóvel com o aluguel, você vai ter um valor muito maior quando, por exemplo, você pegar isoladamente e olhar só o custo da locação. Tá? Outra coisa, você não pode comparar um bom fundo com um imóvel ruim, com um imóvel médio. Você tem que comparar um bom fundo com um bom imóvel. Um imóvel ruim com um fundo ruim. Porque qual é que é a chave da questão? Falamos sempre, inclusive o tema do episódio é diversificando investimentos, é você investir em várias frentes, procurar bons fundos e bons imóveis. Esse é o ponto-chave. E quando você compara um bom fundo com um bom imóvel, você tem imóveis rendendo acima de 3% ao mês, somente com a locação. Sem falar que em alguns locais a valorização do imóvel aí ultrapassa de 1% ao mês, 12% ao ano. Tem outras regiões que é menos. Então, bons imóveis costumam valorizar muito mais do que a média, que é 6% ao ano. A média, já diz o nome, é uma média.
Por isso que uma média de fundos imobiliários também não é o melhor para usar como base de cálculo, porque eu vou buscar os melhores, eu vou buscar a média. Imóvel, eu pegar a média, não vou buscar a média, vou buscar melhores imóveis, vou pesquisar, vou me informar a respeito. Né? Com tempo, com paciência, importante isso. Tá? Dentro da ideia correta de investir dentro do mercado de imóveis, você tem oportunidades muito especiais que potencializam os seus resultados. Isso é uma vantagem em relação a outros meios mais convencionais de investimento. Por exemplo, no caso de uma construção, quando você compra um terreno e constrói um imóvel, você vai eventualmente gastar 600 mil na compra do terreno e na construção. Um exemplo hipotético. Você terminou a construção e esse imóvel vai estar valendo perto de 1 milhão. É normal, é a valorização natural de um imóvel. Você vai colocar ele à venda após o término da construção, você vai vender ele por 900 mil, 1 milhão. Isso é fato. Né? Então você já tem esse ganho de capital, né? Porque você decidiu construir. Certo? Isso em outros mercados não tem esse ágio que você ganha em cima do projeto que você fez. Então já é um up, um ganho que você tem. Outra ideia, você pode comprar em leilão, oportunidades de compra especiais. Ah, mas comprar em leilão é difícil. Hoje não é mais, tem profissionais que fazem todo o processo para você. No caso do mercado de imóveis físicos, tem outra variável que é muito relevante, que é a possibilidade de você não precisar comprar à vista. Então, você usar autoquitação, onde você constrói, por exemplo, um imóvel, aluga e o próprio inquilino paga por esse imóvel, por essa conta, enquanto o dinheiro que você não precisou usar para comprar o imóvel, né? Você usou uma forma alavancada de comprar um imóvel, esse dinheiro continua rendendo em outros mercados. Talvez até em fundo imobiliário, se você gosta desse mercado. Não tem problema. Deixa o dinheiro aplicado lá, enquanto em paralelo você investe em imóveis físicos com autoquitação, com processo de alavancagem.